Mas hoje nós vamos falar especialmente sobre o S&P 500 e sobre essa métrica que a gente vem utilizando para localizar uma possível recessão. Bem, pessoal, lá nos Estados Unidos, ou aqui nos Estados Unidos, eu estou em Nova York, aqui nos Estados Unidos, uma coisa que me atentou muito, que me chamou muita atenção, foi quando eu estive em Miami e Orlando, antes de vir para cá, eu percebi a quantidade de, de lojas e principalmente restaurantes, bares, com a plaquinha de hiring, né, a plaquinha de contratação. Se eu não me engano, esse é o segundo ano consecutivo com menor índice de desemprego nos Estados Unidos. Então, o nível de desemprego está bem baixo. Significa que a economia está ainda aquecida e que a produção ainda é elevada e que supostamente, né, aquela taxa de crescimento através do quantitative easing, né, da impressão e injeção de dólares infinitos do S&P 500, do Federal Reserve nos últimos 2 anos, deu certo, a economia aqueceu, a produtividade aumentou realmente, a quantidade de pessoas e empresas que estão contratando. Eu olhando em Orlando, cara, eu via pessoas no semáforo, tipo, pedindo emprego e tal, mas eu acho que são pessoas que têm os papéis, né, não têm os papéis corretos para poder ter um emprego, porque deve ser alguém que passou a fronteira ou coisas do tipo. Porque, cara, a quantidade de lojas e de restaurantes que estavam contratando pessoas é um negócio absurdo, cara. Hoje eu acho que muitos brasileiros poderiam vir para Orlando, por exemplo, e seriam facilmente contratados por esses restaurantes ou essas lojas, porque a mão de obra aqui está bem difícil de encontrar e tem muita oferta de emprego aqui. Então me chamou muita atenção isso, né. Eu também questionei como é que tá a vida dos Ubers aí, eu perguntei para os Ubers como é que tá, cara, o Uber que aqui ganha em média R$ 40.000, né. Então o Uber aqui ganha $7.000 por mês, $8.000 por mês, e tem uma demanda muito grande aí por Uber aqui, tá. Tanto que aqui em Nova York mesmo, às vezes para tu chamar um Uber aqui demora um pouquinho para você ser atendido. Então eu vejo que tem uma demanda muito grande para determinados postos de trabalho, né, para determinadas funções de trabalho. E aí eu reitero, digo aí para quem quiser possivelmente vir para os Estados Unidos e arranjar trabalho, provavelmente essa é uma fase que você consegue com mais facilidade, tá? Porque a injeção de dólares foi tão grande que, tirando essa questão dos portos, né, desse travamento nos portos, que está impactando diretamente aí na cadeia produtiva de diversos países, aqui nos Estados Unidos ainda não vejo isso acontecer com tanto risco como, por exemplo, no Brasil, tá? Pois bem, senhores, então nós temos o S&P 500 o seguinte, nós tivemos um suporte diagonal perdido recentemente que foi testado como resistência. Isso significa que o S&P 500 ou as 500 maiores empresas dos Estados Unidos ainda estão perdendo valor. Por que elas estão perdendo valor se toda a economia ainda está aquecida desde do Covidão? Porque o mercado especulativo, o mercado de ações, ele é um mercado que ele tenta se antecipar a problemas futuros. Então, por exemplo, existem investidores, deixa eu só diminuir a luz aqui que está muito forte. Existem investidores que estão acreditando que o próximo semestre vai ser que os Estados Unidos vai entrar em recessão, por exemplo, que a economia americana vai entrar em recessão. A própria Casa Branca, acho que é a Casa Branca, deixa eu ver aqui. Cadê? Eu tinha separado aqui, Fofoletes. A própria Casa Branca já reitera, né, que a gente pode sim estar em uma perspectiva de preocupação com inflação para uma mudança de perspectiva de preocupação com uma possível recessão, tá? Então existem 4 razões aí principais pelas quais alguns investidores estão avaliando o risco da economia dos Estados Unidos estar à beira de uma recessão. Então, a primeira coisa é o Banco Central Americano aumentando os juros. Então, aumentando a taxa de juros, ele estimula a redução
dos investidores de risco procurar por investimentos mais voláteis, como o mercado de ações, por exemplo, e migre para renda fixa, que está pagando super bem, ou que vai pagar cada vez melhor à medida que a taxa de juros aumenta e eleva. Porque basicamente você vai comprar a dívida americana e, em troca disso, você recebe em 5 anos um percentual sobre o seu investimento. O mercado também acionou a opção de vender tudo, porque o mercado se antecipa a possíveis problemas. Então, tudo que acontece, tudo que o mercado se antecipa ao que pode acontecer, acaba resultando no preços e também no interesse de investimentos em mercados de ações. Então, se eles têm a expectativa que o segundo semestre a gente pode enfrentar uma recessão por conta do controle da inflação, através da elevação da taxa de juros, o mercado de ações começa a vender meses antes a recessão acontecer. E aí, quando acontece possivelmente a recessão, a diminuição de emprego e assim por diante, a redução da cadeia produtiva das coisas, a gente vê então uma retomada de entrada de investidores no mercado de ações, tentando comprar a fundo, né? Então, basicamente, a gente está tendo essa queda justamente porque a expectativa é que o segundo semestre nos Estados Unidos seja ruim, tá? Então, o mercado de títulos. Então, basicamente, quando os investidores não gostam tanto de ações, eles geralmente mudam para os títulos. Então, tesouros seguros do governo, que estão sendo vendidos, né? Os rendimentos do tesouro de 10 anos chegaram a 3% esse mês, pela primeira vez desde 2018. Então, isso acontece normalmente quando o Fed aumenta a taxa de juros, tá? E também o fator da guerra, que é a preocupação também em relação aos impactos da guerra e, ao mesmo tempo, também a simplesmente problema que estão tendo aí nas cadeias de produção através aí da paralisação dos portos chineses, onde a exportação chinesa ficou travada por um tempo ou reduzida em 30%, tá? Foi reduzida até 30% aí da produção. Pois bem, fofoletes, então a Casa Branca reconhece um risco de recessão, né? Enquanto a gente vive ainda a tentativa do controle da inflação. Se a gente pegar os gráficos de análise de sentimento do mercado aqui tradicional, eu tenho o Sentiment Trader, né? Que é análise de sentimento aí, onde ele pega várias variáveis. O risco de bear market é o maior visto nesse índice nos últimos 20 anos. Então, eu já trouxe esse indicador para vocês. Então, o que acontece? Nós estamos hoje no topo do risco de bear market, tá? Baseado em vários indicadores. Então, basicamente, é um indicador criado pela Goldman Sachs. Ele usa, então, 5 inputs fundamentais, né? Que é a taxa de desemprego, a produção, a curva de inflação e, basicamente, o profit... como é que é o nome? Não é profit loss, é o... Putz, agora eu esqueci. Bom, basicamente, nós temos, então, hoje, o pico, né, do risco de bear market na história do S&P 500. Então, mesmo que o S&P 500 no macro, no longo prazo, ele sempre tem tendência de alta, porque a tendência é que a economia sempre vai ser expansiva, principalmente quando a gente fala de capitalismo, né, selvagem, é que a produção sempre vai aumentar, que o número de habitantes sempre vai aumentar, que a utilização de produtos, a produção de coisas vai sempre aumentar. Então, geralmente, se você pega o gráfico do S&P 500 no curto prazo, você até pode se assustar um pouco com as quedas, mas se você pegar todo o período, né, você vai ver que é sempre dentro de uma crescente, e o que nós estamos vivendo nesse último ano é um pequeno risquinho para baixo, assim como aconteceu várias outras vezes dentro desse ecossistema de alta infinita, tá? Então, sim, supostamente a gente teria aí uma oportunidade de comprar no desespero das pessoas, tá? O mercado também aqui, esse indicador AAII aqui, ó, Bulls, tá? Ele mostra para nós qual o nível de sentimento
dos investidores aí do mercado tradicional. Então, o sentimento dos investidores é de pânico. Então, quanto mais abaixo nessa linha verde, nós estamos em uma condição sentimental de sobrevenda, o que significa que, para quem gosta de comprar na depressão, no desespero, no medo insano dos investidores, esse seria um excelente momento de compra, tá? Porque a expectativa desses investidores é de que o mundo vá pegar fogo no próximo semestre. Nós temos raras as vezes que ele toca dentro, a cada 2 anos ele toca dentro dessa região verde, geralmente isso é um dos fundos também dos investimentos no S&P 500, por exemplo, ou nas 500 maiores ações. Então, nós temos um sentimento completamente de medo pleno pelos investidores. Então, isso está estimulando essa troca de mãos, essa saída aí do mercado volátil. E assim como o mercado volátil, ou o mercado de ações tradicionais, os investidores dos mercados tradicionais antecipam possíveis quedas, eles também antecipam possíveis recuperações, tá? Então, o sentimento dos investidores atuais aí do mercado é de que o mercado vai sangrar até a morte no próximo semestre, né? Quando a gente fala de controle de inflação, pessoal, geralmente o que é esperado é um movimento de queda nos mercados aí durante um semestre. Então, geralmente, em um semestre, a economia e o comportamento dos investidores voláteis é remanejada, é reavaliada. Por isso que eu falo para vocês, cara, eu acho que junho e julho, agora essa transição entre junho e julho, a gente tem que ficar bem ligado o que vai acontecer com o mercado, porque pode ser que a gente tenha uma reversão para um semestre um pouco mais positivo, caso as coisas não aconteça nada de imprevisível, caso comece o mercado a ter uma previsibilidade um pouco maior, o conflito da Ucrânia e Rússia diminua ou alguma coisa nesse sentido, a gente pode ter ou uma normalização aí do controle do Covid lá na China, né? Ao invés dessa parada técnica que eles estão fazendo toda vez preventivamente, né? Fazendo os trabalhadores de diversos portos ficarem fazendo quarentena por obrigação durante 15 dias e tal. Caso essas coisas vão reduzindo, diminuindo, nós podemos ter uma antecipação de alta no mercado como um todo, tá? Até porque o comum é a produção continuar sendo crescente e a economia continuar expandindo. Esse é o comum, tá? Então, a gente ainda não está em recessão, o mercado está antecipando uma possível recessão, é o que eles estão tentando se antecipar a recessão, mas a gente ainda não está em recessão oficial, tá? Bom, nesse gráfico aqui, pessoal, então do S&P 500, o mais interessante é que em algum momento, a gente não é esse momento agora, tá? Mas em algum momento a gente consiga romper essa resistência, fazendo com que ela sirva como suporte. Nesse ponto em que ela servir como suporte, na minha opinião, é o momento perfeito de entrar, tá? Então, o suporte ideal seria realmente o preço, ou o valor aqui do S&P 500 chegar acima de novo dos 4.000 e se manter acima dos 4.000. Atualmente está em 3.931. Está tentando fazer um fundo duplo aqui, temporário, segue em tendência de baixa, então nós estamos abaixo das médias, afundando, né? Basicamente, perdemos esse suporte importante, serviu como resistência, então ainda está bem pessimista, negativo o mercado. Esse é o resultado aí do sentimento de todo o mercado, só que ele muda do dia para a noite ou de semestre para semestre, né? Por isso que eu estou muito de olho com as movimentações aí do próximo mês, de junho para julho, tá? Onde podemos ter possivelmente mais um mês de baixa e o possível mês de reversão. Então, o ideal seria, né, se ele continuar caindo, tá? O mercado ter uma retração e fechar com um martelo aqui, por exemplo, no gráfico mensal, ou uma barra inside bar, que significaria um gatilho para os ativos voláteis terem uma reversão de uma tendência ou de um semestre de baixa,
para uma reversão de um semestre de alta. Então, sempre de junho para julho, eu presto atenção, porque se a gente tiver uma continuação de baixa de junho para julho, uma continuação de baixa para o segundo semestre, a gente perceber que o segundo semestre vai ser de queda, aí sim nós vamos ver os mercados entrarem em recessão oficial, tá? Que a recessão ela é caracterizada geralmente por um ano, né? 2 semestres praticamente de baixa ou mais. Então, olhando como está o comportamento, eu estou tendo a expectativa de que junho a gente tenha um pouco mais de queda, com uma possível reversão de tendência para julho, tá? Se não acontecer isso e a gente continuar em queda em julho, agosto, eu vou esperar essa expectativa de reversão para dezembro e janeiro. Aí de dezembro para janeiro, eu acho que ele não vai falhar, acho que ele teria uma reversão majoritária de tendência, sai de uma tendência de baixa para uma possível tendência média de alta, ou um semestre de alta que seja, dentro de um período mais lateral, mais longo. Tá? Então, S&P 500 segue caindo no mensal, mas no diário subindo já um pouco. O dólar caindo, então aquela divergência bearish que surgiu realmente se tornou um topo. Essa queda do dólar, ela é positiva para o mercado de cripto, porque isso significa que o mercado cripto pode ganhar valor agora nos próximos dias, principalmente por conta dessa queda do dólar. O dólar caiu bastante de ontem para hoje. Ele está em franca tendência de baixa agora, perdeu o fundo anterior no gráfico diário. Então, aquela tendência de baixa no gráfico de 4 horas que eu tinha visto, que eu acreditei que ia ser queda, realmente evoluiu para uma baixa. Nós invertemos as médias, né? Nós saímos das médias do preço tocando acima das duas médias, servindo a média maior como suporte, e agora ela está servindo como resistência. Significa que no gráfico de 4 horas, então, inverteu. Isso significa também que o dólar pode estar perdendo valor agora temporariamente. Com o dólar perdendo valor temporariamente, S&P 500 sobe, mercado de ações no geral sobem, e a gente tem um respiro aí de possível alta no preço das criptomoedas também, tá? Então, por exemplo, no Bitcoin, aqui no gráfico do Bitcoin, a gente vai ver agora, possivelmente, a gente invadir essa zona aqui, ó, romper essa zona e tocar até a linha laranja, que é os 36 mil dólares, e 35.934 dólares, tá na linha exatamente, 36 mil dólares, tá? Foda-se, 36 mil dólares. Então, a gente pode sair rapidamente dessa região, dessa zona de preço de 30.400 para 36 mil dólares por unidade de Bitcoin da moedinha da praia, né? Essa é a minha expectativa. A expectativa é que o mercado saia lateralmente para cima, acumule Bart Simpson e venha depois para baixo novamente no mês de julho. Então, no mês de julho, eu espero que o preço ele faça um movimento de reteste desse fundo que merece ser retestado. Claro que ele só vai conseguir romper se o dólar continuar perdendo valor, porque diferentemente do dólar, o Bitcoin ele é escasso. E se nessa lateralidade aqui, nesse caixote de manipulação, de smart money, a gente romper para cima primeiro. Então, está indo conforme o que queremos, né? Então, a gente tem aqui movimentos laterais dentro dessa região, com um detalhe muito importante. Preste atenção nesta média curta de 8 períodos, a de 14 períodos aqui, ó. A média de 14 períodos. Ela está apontando para cima. A média maior aqui, a média de 59, está apontando para o lado, querendo iniciar apontamento para cima. Então, isso significa que as próximas, possivelmente, 14 barras de 4 horas ou 59 barras de 4 horas querem antecipar o movimento de alta até o preço literalmente andar o movimento anterior, tá? Então, a gente pode ter uma busca de retração de Fibonacci aqui,
nesse ponto, tá? Nesse ponto aqui, ó. E a tendência de alta só retoma se a gente voltar acima dessa resistência que você está enxergando aqui, tá? Então, o mais provável seria, se ele sair dessa lateralidade, vem para cima, começa o mercado a andar para cima, busca os 36 mil, aqui em 36 mil vai ter muita dificuldade de passar, possivelmente reteste no fundo majoritário aqui, tá? Eu sempre gosto, pessoal, de comprar esses topos de volume aqui, ó. Né? Opa! Ah, não, ai, gente, apertei errado. Aqui, ó. Nesses topos aqui, ó. Volume muito forte, vendedor. Então, esgotamento da pressão vendedora, assume a ponta compradora. Então, a gente tem temporariamente compradores ganhando essa região também. Geralmente, essa é uma região em que o Smart Money faz o seguinte: ele vai comprando aos pouquinhos e vende aos pouquinhos, compra aos pouquinhos e vende aos pouquinhos, tudo dentro dessa lateralidade. Em algum momento ele vai comprar mais, ele vai comprar, vai estimular o preço e depois ele vai vender tudo de uma vez. E aí nessa venda de tudo de uma vez, ele faz o preço voltar nessa região onde ele consegue recomprar mais barato. Então ele estimula o ânimo, ele anima o mercado temporariamente. Todo mundo começa a entrar a mercado, comprar a mercado, chegando num determinado ponto, que geralmente é uma retração de FIBO ou uma região de resistência, ele simplesmente chega, vou vender agora nos 35.400, 35 mil, despejo, vendo tudo a mercado rapidamente e recompro e coloco ordens de compra a 25 mil. Então, ou seja, o Smart Money geralmente faz isso, ele vende a 35 mil e recompra a 25 mil, aumentando suas posições nesses períodos de manipulação. Então, é basicamente isso que eu espero que aconteça, tá? Ainda estamos laterais, tá? Não está em tendência de alta ainda, mas a expectativa é que o mercado suba, agora no curtíssimo prazo. Nós temos barra de inside bar, barra de reversão aqui, barra de confirmação de alta, terceira barra de alta dentro do canal lateral. Rompendo essa região aqui, a gente vai captar várias ordens de apostadores de baixa na última semana do mês de maio. Por quê? Porque nós temos muitas pessoas com operações alavancadas abertas apostando contra o Bitcoin, ou seja, a queda do Bitcoin. Então, avalio que nós temos uma grande possibilidade de encontrar essa semana um short squeeze acontecendo. Short squeeze é quando pega muitas ordens de apostadores de baixa e eles são obrigados a recomprar por contrato ou pagar por contrato um Bitcoin mais caro do que eles alugaram, tá? Então, eles teriam que recomprar por contrato os Bitcoins. Isso faz com que nós tenhamos uma disparada de preço muito rápida e repentina no preço, geralmente levando em uma ou duas barras de 3 dias até o preço-alvo, tá? Daqui desse ponto, ele dificilmente passa de primeira, ele tende a lateralizar e perder o valor de novo, porque muitos vão entrar nessa barra de alta que surgiu aqui, ó. Então acontece muito isso, né? Muitos que vêm aqui e veem essa barra de compra se empolgam e começam a o quê? A colocar ordens de long. Ordens de long com margem curta. Por quê? Porque o cara se alavanca em 10 vezes, em 50 vezes, em 20 vezes. Isso dá uma boa região para o Smart Money consumir. Tá? Então começa a surgir Bart Simpson aqui, o preço começa a ter dificuldade de subir, e aí depois começa a despejar, tá? Vem capturar a galera que está com o liquidation price aqui especulando alta infinita. Então, para esses dias agora, tá, eu espero realmente o short squeeze para esse final do mês aí de maio. E na entrada do mês de junho, talvez a gente já esteja com valores um pouco mais abaixo de novo, tá? Para possivelmente fazer aquele nosso mês de possível reversão, tá?
Média 200 para mim age como principal suporte, então essa linha azul aqui, essa linha roxa é a média 200 semanas. Basicamente é isso. E basicamente, Fofoletes, deixa eu ver aqui, uma coisa que eu quero ver é a formação do fundo no índice da Nasdaq. Por quê? Porque o índice da Nasdaq ele é das maiores empresas de tecnologia. Geralmente o mercado que se recupera primeiro e que começa a sangrar primeiro é o mercado de tecnologia. Ele completou uma segunda pernada de baixa do tamanho da perna de baixa anterior, mais vertical. Cara, eu gosto muito disso porque geralmente depois de uma queda mais vertical, o mercado ele se acalma, ele lateraliza, né? Então, nesse ponto aqui também é mais um indicativo de que eu espero que o preço das coisas, ou se a gente não tiver a recessão e a gente tiver um mercado um pouco mais claro para o segundo semestre, né? Isso quem vai avaliar o próprio mercado institucional agora na virada do mês de junho para julho, né? Na virada do semestre. Se a gente tiver essa recuperação, eu acho que ela vai acontecer essa recuperação aqui. Então, eu acho que a Nasdaq ela tem tudo para começar a lateralizar, ao invés de voltar a subir, recuperação em V e a porra toda. Eu acho que ela completou um ciclo de baixa interessante e eu acho que ela vai dar uma recuperada agora, porque ela já caiu muito acentuadamente, tá? Então, eu gosto geralmente de entrar em períodos assim, em que nós temos uma queda mais acentuada e uma formação de fundo com uma região de bear trap. Então, o que vocês estão enxergando aqui, ó, que está acontecendo no S&P 500, aliás, na Nasdaq, é uma região de bear trap. O bear trap ele é uma armadilha dos ursos, né? Aliás, para pegar o urso. Então, os ursos acham que o mercado vai continuar desabando, vai continuar vendido. Ele toca de novo essa região começa a se tornar uma região muito compradora, e aqui que geralmente a gente tem uma entrada de alta em sequência, tá? Então isso aqui geralmente é uma formação de fundo qualificado, né? E é justamente esse fundo aqui que eu tenho a expectativa que comece a se formar primeiro no Nasdaq, para depois se refletir no S&P 500, para que depois se reflita no mercado de criptos em geral.